Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. O tema de hoje vai ser como encontrar ideias e alimentar o pensamento. Todos os intervalos de que você precisa na vida esperam dentro de sua imaginação. A imaginação é a oficina da mente, capaz de transformar a energia mental em realização e riqueza. Napoleon Hill. Somos todos capazes de produzir ideias que podem se transformar em realidade. Ou a capacidade é reservada apenas para aqueles com certos talentos ou genes? Para Brian Smith, o criador da UGG Boots, a diferença entre as pessoas que têm uma ótima ideia e a deixam escapar e quem prossegue com ela e impacta o mundo se resume em uma única palavra: visão. Brian é um indivíduo que é altamente qualificado em encontrar oportunidades em lugares improváveis e transformá-las em grandes sucessos. Ele acredita que as ideias são abundantes, estão em todos os lugares para onde olhamos. Se soubermos como identificá-las, estarão abertas a serem exploradas. Mesmo o menor pensamento, desejo ou ideia que desperta em nossas mentes. É um processo que ele testemunhou e experimentou várias vezes. Ele viu grandes ideias transformadas em realidade e observou como grandes ideias foram perdidas sem se tornar nenhuma providência. A primeira vez que ele experimentou esse fenômeno foi em uma festa barulhenta com amigos em Perth, Austrália. Eu notei que meu amigo Richard estava sentado sozinho, girando e girando em seus dedos os saca-rolhas da mesa de vinhos. Fiquei intrigado com o fato de ele parecer alheio a todos nós. Então, depois de alguns minutos, entrei e perguntei o que ele estava fazendo. Surpreso, ele olhou para mim e disse: se eu projetasse isso, eu teria feito isso e etc. Então ele colocou os saca-rolhas de volta e se juntou à festa. Richard nunca entrou no negócio de saca-rolhas, mas como Brian observou, a diferença entre ele e os 20 ou 30 outros que usavam o saca-rolha era que ele idealizava algo que eles não imaginavam. Essa observação ensinou Brian a procurar, reconhecer e agir sobre uma oportunidade quando ela chegasse. Ao criar a UGG, Brian foi guiado por uma conexão com o universo, que ele diz que sempre o orientou e, às vezes, até salvou sua vida. Com 30 anos de idade, ele teve uma carreira insatisfatória como contador e não tinha ideia do que realmente queria fazer de sua vida. Um dia, enquanto escutava a música Time, do Pink Floyd, que descreve a forma como muitas pessoas passam por suas vidas e adiam as coisas indefinidamente, ele teve uma epifania. Eu me sentei ereto e meu corpo se arrepiou todo. O jeito do meu eu superior de me avisar que estou no caminho certo. Pensei em todos os meus amigos contadores que estavam buscando as cobiçadas parcerias e outros que estavam executando negócios bem-sucedidos e percebi que eu estava correndo sem sair do lugar há 10 anos. Eu havia perdido o gatilho inicial. Eu tinha um forte senso de uma voz dentro de mim me dizendo que a vida que eu vivia não estava em harmonia com o que eu realmente queria. Através da yoga, Brian descobriu a meditação, o que ajudou a aumentar o seu estado de consciência. Durante uma sessão, sua mente vagou e foi preenchida com pensamentos aleatórios sobre empresas e seus produtos. Ele percebeu que muitos dos produtos apreciados e usados por seus amigos australianos, na verdade, se originavam nos Estados Unidos. De repente, ele sentiu um forte chamado para vir para a América.
onde ele encontraria o próximo produto bem-sucedido e o traria de volta para a Austrália. Aquele seria seu negócio. A resposta procurada para o que ele deveria fazer com a vida dele. Em menos de 6 semanas depois, ele estava em Los Angeles. Menos de 6 meses depois, ele havia encontrado a resposta. Ao ler a revista Surfer, Brian encontrou um anúncio mostrando 2 pares de pernas na frente de uma lareira colhedora, com os pés vestidos de botas de pele de carneiro. Ele observou que tudo no anúncio estava absurdamente fora de lugar. Em uma revista publicada no sul da Califórnia e dedicada ao surf, palmeiras, meninas de biquíni, praias, pernas nuas e pés descalços. O anúncio gritou para mim: você vai ser um enorme sucesso. Eu estava na Califórnia há menos de 6 meses e aqui estava o meu futuro olhando para mim pelas páginas da Surf. Ele mostrou o anúncio a um amigo que respondeu que não tinha entendido. Botas, ele disse. Quem usa botas? Exatamente, Brian respondeu. Ninguém na ensolarada Califórnia usa botas de pele de carneiro. Elas eram usadas na Austrália, onde as ovelhas superam as pessoas em número. Mas não havia botas de pele de carneiro na América. Ele argumentou que, mesmo se metade de 1% de todos os americanos comprassem botas de pele de carneiro e ele fosse o único a vendê-las, ele ficaria rico. A voz dentro de mim estava certa o tempo todo. O problema era que eu tinha recebido a mensagem ao contrário. O meu destino não era vir para a América, encontrar a próxima grande coisa e trazê-la de volta para a Austrália. A próxima grande coisa já estava na Austrália. Meu destino era trazê-la para a América, onde eu seria muito e imediatamente bem-sucedido. A grande resposta já estava lá e ele simplesmente não a tinha visto ainda. Essa visão de sucesso é típica do otimismo cego compartilhado pela maioria das pessoas durante o momento "ahá", quando elas concebem o seu novo sonho. Eu acredito que, para um verdadeiro empreendedor, algum grau de ignorância é um ingrediente-chave para o sucesso. Se você soubesse de todos os obstáculos que você enfrentaria, você nunca começaria. Esse foi o caso de Brian. Eu ignorava totalmente o fato de que os americanos tinham pouco conhecimento dos atributos incríveis da pele de carneiro. Áspera, respirável, lavável e, sobretudo, confortável. Para eles era quente, suada, espinhosa, delicada e boa para jaquetas e luvas, e não para calçados. Para os australianos, as ovelhas são um fato tão central da vida que é quase impossível passar o dia sem algum tipo de dependência sobre elas. Se eu tivesse percebido esse choque cultural no início, provavelmente teria deixado a revista de lado e voltado a sonhar em esquiar nas encostas gramadas da Austrália. O primeiro passo de Brian foi entrar em contato com a empresa que colocou o anúncio na Surf, a Country Leather na Austrália Ocidental, para obter algum tipo de acordo exclusivo para vender seus produtos nos Estados Unidos. Ele ligou imediatamente e falou com o dono da Country Leather, George Butcher, que lhe disse que tinha muitos pedidos de americanos que queriam distribuir suas botas. Brian percebeu que ele teria que fazer com que Butcher se convencesse de que ele era o cara certo. Eu disse a ele, como ele eu era um australiano do Oeste, e que eu era um contador que queria começar meu próprio negócio. Disse a ele que eu tinha participado dos campeonatos nacionais de Windrush Circuit em sua cidade natal, Albany,
e relatei qualquer outra coisa da trivialidade australiana que eu pudesse pensar para tentar criar um vínculo entre nós. Por fim, Brian obteve o consentimento da Country Leather e foi trabalhar testando o mercado. O resto, como dizem, é história. Em meados da década de 80, a UGG Boots era um ícone de moda nos Estados Unidos. Hoje elas são um item importante do guarda-roupa de pessoas de todas as idades, de costa a costa. Essa história sensacional de sucesso é o resultado direto de um pensamento, ou, mais apropriadamente, uma tomada de ação a partir de um pensamento. Nem todos olhariam para um anúncio de botas de pele de carneiro e imaginariam que adornassem os pés dos californianos do sul. Todos nós temos diferentes tipos e níveis de criatividade. Como Brian conseguiu tirar um produto existente e pensar em uma maneira diferente de comercializá-lo ou usá-lo. Bem, pensar é uma coisa muito pessoal. Há tantos tipos de pensamento e é difícil de definir. Existe um pensamento negativo e um positivo, pensamento rápido e um lento, pensamento certo e errado, o ousado e o conservador. Até certo ponto, usamos todos acima para chegar até onde estamos em nossas vidas. E o que esse lugar parece é a soma de todos os nossos pensamentos combinados. Mas cheguei à conclusão de que meus melhores pensamentos chegam quando minha intenção não é pensar. Não consigo dizer quantas vezes fiquei preso a um problema, ou falta de direção, ou mesmo procurava inspiração, quando a resposta veio através da meditação. Eu costumo definir alguma intenção antes de relaxar e tenho caneta e papel por perto, mas então me sinto quieto em nenhum local específico. Eu tive alguns pensamentos ótimos em aviões e me esforço ao máximo para não pensar. Muitas vezes não vem nada, mas na maioria das vezes tenho ideias que parecem inspiradas. E para mim esses são os pensamentos mais puros. Estou convencido de que existe uma inteligência no universo em que todos podemos aproveitar, se praticarmos. Muitas pessoas só ouvem isso em tempos de desespero, quando parecem ter atingido o fundo, quando o canal humano do pensamento está esgotado. Mas esse estímulo está sempre lá para dizer palavras de encorajamento e dar um novo pensamento ao buscador genuíno.